Olá pessoal, nós estamos de volta em mais um Chácara Talk, segundo a informação do pastor André que está aqui comigo. Esse é o podcast de número 169. Se não tiver certo, a culpa é toda dele, culpa ok? É minha. É muito bom estar novamente aqui com vocês, e esse é um espaço que nós utilizamos no contexto da nossa comunidade. No entanto, pessoas de outras comunidades cristãs nos acompanham com regularidade, mas nós usamos esse espaço para tirar dúvidas, para esclarecer alguns pontos, normalmente da série de pregações que estamos fazendo na Chácara Primavera, ou da última reflexão que tivemos no contexto da nossa comunidade. Nós temos estudado essa série que trata sobre a questão do sofrimento humano, a razão do sofrimento, Deus, por quê? E na nossa última reflexão, nós trabalhamos o fato de que às vezes nós sofremos porque estamos sendo disciplinados por Deus. Essa disciplina não tem por motivação a ira, ou a raiva, ou a vingança de Deus, mas tem por motivação o cuidado e o amor de Deus como Pai. E eu convidei para estar aqui comigo nessa discussão o pastor Paolo, que tem atuado como pastor de um dos nossos campos. Seja bem-vindo, Paolo. Obrigado, Ricardo, André, pessoal que nos acompanha. Primeira vez aqui com o chefe, né? Com o Ricardo. Muito bom estar aqui. E como não podia deixar de ser, eu convidei o André também, porque vocês sabem, na dimensão do futebol, o único que sabe o que é sofrimento na atualidade é o André, então nós precisamos do testemunho pessoal dele. Hoje eu digo que sim, mas não é bem assim também não, né? Legal, satisfação, Ricardo. Paolo também, primeira vez que estou participando aqui com o Paolo, e alegria ter você aí no time também. Legal, valeu. Então, eu vou começar pelo Paolo. Paolo, você teve a oportunidade de participar esse final de semana ouvindo a reflexão que eu e o André apresentamos à igreja sobre esse elemento, quando nós sofremos como fruto da disciplina de um pai que nos ama. Conta um pouco para a gente o que te chamou mais atenção nessa reflexão. Para você, qual foi assim o ponto alto que fez você ponderar, e também talvez o que você como pregador acrescentaria a essa reflexão que você ouviu? Fica à vontade. Tá joia. Para mim foi realmente um prazer ouvir o sermão, porque sempre que a palavra de Deus é exposta de verdade, isso enche nosso coração de alegria, né? Uhum. E eu acho que o tema que vocês trouxeram, ele é um tema, mais uma vez, contracultural. Acho que ele é muito utilizado em alguns meios, mas eu diria opressivos, onde a igreja tenta pôr medo nas pessoas, para dizer que Deus vai punir os infiéis. E geralmente os infiéis são aqueles que não seguem a cartilha do pastor ou da denominação. Então ele é um texto, ou os textos utilizados, né? Eu vejo que eles são mal utilizados em alguns contextos. Em outros contextos eles são ignorados. Porque vivemos nessa era do Deus é amor, tudo me é lícito, eu posso qualquer coisa, né? Deus não vai me punir, afinal de contas ele me ama e quer a minha felicidade. E eu acho que vocês foram muito felizes, muito sóbrios em transmitir para nós um princípio tão importante. Que Deus disciplina, e disciplina por amor. Não é por vingança, não é por ira, por ódio, mas por amor. Então, para mim, o que chamou mais atenção foi o tema em si. Acho que é muito bom ouvir a palavra de Deus tão simplesmente e profundamente explicada. Mas o que eu destaco assim como algo que foi muito relevante foi aquela questão do coração, né? Aquele exemplo que você traz de Deuteronômio, vocês trouxeram, né, de Deuteronômio, sobre os perigos do coração, né? Como o nosso coração pode nos atrair e atrair para longe de Deus, e por isso ele está divertindo o povo, por isso ele pode nos disciplinar. E é tão fácil nós deixarmos nosso coração se render, né,
Quando tudo está bem, eu acho que é graças a mim, transformo uma fase boa num ídolo e acabo me afastando de Deus. Então, não Deus como um ser mimado e triste no céu com a minha infidelidade, mas a ênfase dos textos, né? O cuidado do coração, eu disciplino porque eu amo, para a sua santidade, para que você participe de coisas melhores e maiores, né? Então, acho que o meu destaque é o tema e a profundidade com que vocês trabalharam a questão do coração. Interessante, Paulo, você trazer esse aspecto de que a gente está vivendo um momento histórico onde, de fato, existem duas tendências acerca dessa temática, né? Uma tendência é fazer uso do tema disciplina de Deus para colocar medo nas pessoas e fazer as pessoas cumprirem as ordens que o pastor dá. Né? Por outro lado, eu acho que talvez mais do nosso lado do meio evangélico, é uma espiritualidade sem temor e tremor a Deus. A gente se esqueceu dessas palavras. Né? É quase ofensivo, né? Assim, como, e parece que assim, ao longo de toda a Escritura, como a gente procurou mostrar lá, Deus é enfático em dizer que ele disciplina o filho que está se perdendo. Mas eu não sei se a gente leva tão a sério isso, ou se a gente está se deixando levar por essa cultura, onde da mesma maneira como a gente vê uma pessoa errando e a gente diz, não é da minha conta, cada um faz o que quer, a gente começa a achar que Deus olha para nós como um Deus pluralista. Né? Não, a opção é sua, meu filho, o importante é você estar feliz no seu caminho, e a gente começa a desconsiderar o fato de que Deus nos ama o bastante para nos aceitar do jeito que estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue os mesmos. Ou seja, Ele vai intervir no processo para que a gente seja transformado. Né? Isso me faz lembrar, Ricardo, até pensando nesse relativismo que muitas vezes nós damos ao tema, né? Isso me faz lembrar daquele filme do Alto da Compadecida, né? Que é um filme legal, divertido, mas ele expressa um pouco dessa religiosidade brasileira de que não, no fim vai dar tudo certo, Jesus é o nosso amiguinho, né? A mãe é aquela que cuida de nós, né? Assim, o imaginário popular muitas vezes olha para Deus nessa cartilha, nessa impressão, né? Essa compreensão, nós não tem tanto problema assim, mas a disciplina, esse é o paradoxo que a gente tem que manter junto quando a gente fala na disciplina, ao mesmo tempo que é um tema sério, é muito sério falar da disciplina, mas ao mesmo tempo é uma disciplina que traz, como vocês estão falando, né, aborda o cuidado de Deus, é a mão do amor de Deus, é a mão do cuidado de Deus, é a mão daquele que quer agir em nós. Então essas coisas, essas duas dimensões, elas precisam manter juntas, né, quando a gente fala da disciplina. E a tendência que nós temos é justamente ir para um lado ou para o outro, né? Eu acho que isso não é saudável. Eu acho que o desafio é manter as duas coisas juntas, né? E talvez aí, na nossa cultura brasileira, duas coisas contribuam para a gente não ter uma visão saudável dessa temática da disciplina de Deus sobre os seus filhos. Primeiro, que nós somos provenientes de uma cultura muito forte, com a influência muito forte do catolicismo romano, aonde a predominância muitas vezes é da imagem da mãe, né? E a mãe, ela não é ela que dá as palavras mais duras, a mãe acolhe, a mãe recebe. Então a gente fica desprovido dessa imagem paterna na nossa religiosidade. Mas, por outro lado, também na cultura brasileira, quando a gente fala de figura paterna, a gente tem a disfunção gerada pelo machismo. Então, muitos de nós tivemos pais agressivos, opressores, que confundiam
quase que masculinidade com o ser divino, né, inquestionável. Então, sempre quando a gente escuta sobre a disciplina de Deus, duas coisas nos soam estranhas. Não, mas Deus é amor, né? Mas Deus é pai, e aí vem a nossa imagem deturpada de um pai que não fazia o uso da disciplina como Deus faz. E é interessante como todos os textos que nós mencionamos, Deus é enfático em dizer: eu disciplino o filho a quem eu amo, como um pai disciplina o seu filho para o seu próprio bem. É uma figura equilibrada que nos falta muitas vezes na nossa cultura brasileira. Sim. Até o texto de Hebreus que você cita, né? Digo você porque eu te ouvi, né? O André falou aqui. O texto ele diz isso: se você não é disciplinado por Deus, você não é filho de Deus. Então, se você está errando, vivendo longe dos padrões, se afastando dos princípios do Pai, se afastando do Pai, então ele vai te disciplinar por amor, porque ele quer o seu bem. Agora, se você vive desregrado, se você não segue os conselhos do teu pai e não é disciplinado, logo você não é filho, né? Então a filiação está muito atrelada ao cuidado do pai. E o cuidado do pai envolve, né, do pai bondoso, né, o pai celeste, em prover, em proteger, né, em punir quando precisa, né, nesse sentido de trazer de volta, né? E isso me fez lembrar algo que eu vou colocar para vocês aqui. A gente não combinou isso. Eu quero ouvir a opinião de vocês. O Bruce Wilkerson, autor daquele livro Oração de Jabez e Segredos da Vinha, quando eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, de antes dele escrever o livro, ouvir o Bruce Wilkerson fazendo uma exposição sobre João capítulo 15, e foi uma exposição fantástica. E quando ele começa a tratar acerca da poda ali e tal, e do cortar, ele lança a luz naquele texto de maneira brilhante. Mas num determinado momento, ele propõe o seguinte: ele propõe que existem 3 níveis de disciplina de Deus na nossa vida. O primeiro nível, ele fala do nível verbal, é a repreensão. É quando o profeta vem e fala. É quando você está escutando uma pregação e você leva um puxão de orelha. Aquilo ali já é um processo de disciplina. Você tem a oportunidade de mudar a rota. O segundo nível de disciplina é a dor. Ele diz: quando você escuta e não atende, escuta e não atende, escuta e não atende, Deus vai criar uma situação que vai doer para você, para que você escute o que ele está dizendo. Mas, quando a pessoa não responde à dor, então pessoas que passam por situação de sofrimento, passa por outra, e assim rejeita firmemente repensar a sua caminhada, o Bruce Wilkerson fala de um terceiro nível aonde Deus se silencia. Deus deixa a pessoa aos seus próprios caminhos. É terrível isso. Um pai chegar num momento, talvez assim, esse foi o nível do filho de Lucas 15. Chegou um momento que o pai diz: ok, então você segue o seu caminho. As últimas consequências, né, diria. Interessante porque na medida em que você vai falando, e é natural até como pastores, né, você vai trazendo casos e experiências de pessoas que compartilham as suas vidas, e lá assim, parece que caminham e transitam, né, dentro desses níveis. Mas para mim, assim, sempre é muito dolorido. Eu falo como pastor, né? Para mim é sempre muito dolorido você perceber situações de pessoas que chegam nesse nível, nesse terceiro nível, ou no próprio segundo nível, assim, né? De não perceber situações de que, poxa, eu tô perdendo meu casamento por causa disso. Poxa, eu tô perdendo meus filhos por causa disso.
casos assim, poxa, eu estou perdendo bens materiais, a casa, né, por causa disso. Então, assim, a indisciplina ou a falta de estar atento para situações na vida onde que Deus dá esses chacoalhões e nos chamam a atenção, elas causam consequências indeléveis, e quando chega nesse terceiro nível, assim, é muita dor, é muito sofrimento, né? Então... A imagem que me vem é, às vezes, quando você está no mar, né? Você tem o primeiro nível, que são aquelas ondas menores, mas ali você sente a onda repuxar. Ali você sente alguns perigos. É o momento em que Deus está te repreendendo através da palavra, e está falando para você firmemente que você tem que repensar. Mas se você vai mais para dentro do mar, você entra na faixa da quebrantação das ondas, aonde é mais turbulento, aonde é mais difícil permanecer em pé, aonde de vez em quando vem uma onda e te dá um caldo, e você rola ali. Mas se você passar aquela fase, é interessante, você entra num momento que aparentemente está tudo bem. Mas a partir dali, as correntes marítimas vão te levar para águas profundas. Então, ontem, numa dos encontros, uma pessoa me procurou depois, fazendo menção de alguém da sua própria família, que assim passou por esses 2 primeiros níveis, e a pessoa fala, mas por que Deus não dá uma punição mais dura e concreta para essa pessoa? E aí eu lembrei desses níveis de disciplina do Bruce Wilkinson, e eu disse, talvez porque ele já passou a faixa onde as ondas quebram. Ele entrou num momento em que Deus falou, ok, você vai seguir os seus caminhos. Mas lembrando Deuteronômio 8:19, eu achei interessante, porque assim, exegeticamente, no capítulo 19, Deus diz, vocês serão destruídos. Mas no verso 19 não diz que ele vai destruir. No verso 20 ele diz, assim como eu estou destruindo essas nações. Exato. Mas no verso 19 Deus não diz que ele vai destruir. Ele diz que os seus caminhos vão destruir vocês. Sim, sim. Interessante, né? E eu acho que a gente falou um pouco sobre isso no último podcast, o último verso do Salmo 1. Né? Deus conhece o caminho do justo. Mas a frase seguinte é, mas o caminho do ímpio perecerá. Sim. Deus não está na linha do ímpio. Deus não conhece o caminho do ímpio. Por isso o caminho do ímpio perece. Exato. O Lucas 15, o pai não estava presencialmente disciplinando o filho na terra distante. Era a terra distante que estava castigando o filho. É interessante, né? A imagem que me veio à mente, que eu ouvi de um pastor na área do aconselhamento, tanto que o Paulo conhece também, o pastor Bill, né? Bill Moore, ele fala da curva do rio, daquele remanso que tem na curva do rio, assim, que é aquela água parada, que vem os galhos que começam a se alojar, aí as folhas que caem começam ali a ficar parada. Então, assim, aquela vida infrutífera, é aquela vida que insiste em ficar naquele marasmo, e Deus permite com que o chacoalhão aconteça, né? Para que a tua vida possa fluir, né? De fato. E muitas vezes há situações das pessoas que elas preferem ficar naquela água parada, naquela indiferença, naquela incredulidade. Parece que Deus precisa trazer, né, movimentos para que justamente comece a fluir e a frutificar dentro do plano e desígnio que Deus preparou para ela, né? Mas é bem interessante fazer esses paralelos e entender que a gente culpa muitas vezes a Deus, porque Deus faz isso, Deus deixa de fazer aquilo, mas dentro dessa linha de raciocínio que você traz, é o meu próprio pecado que está me destruindo, é o deserto
que está me destruindo, né? Então, e a nossa característica é muito mais de culpar a Deus por isso ou aquele evento, mas é quando o meu próprio pecado, as minhas escolhas, as minhas decisões que permitem com que eu fique nesse remanso ali parado, sem movimento, e não frutifica também na espiritualidade, né? E talvez seja até uma lógica, você usou o termo pecado, né? E as pessoas conhecem a definição clássica da etimologia da palavra pecado, no hebraico, errar o alvo. Né? Mas se a gente pensar que nós, seres humanos, fomos criados para nos relacionarmos com Deus Criador, errar o alvo é eu virar as costas para esse relacionamento. E quando eu viro as costas para esse relacionamento, eu estou andando na direção errada. Não pode dar certo. Porque eu fui essencialmente criado para me relacionar com Deus Criador. E aí a gente entende João 15 também, quando Jesus fala de que não existe como a gente dar frutos na vida sem estar ligado a Ele. Porque a nossa única chance de viver e experimentar a vida em conexão com Deus Criador e Redentor. Exato. Uma crise que eu tenho com esse conceito é que, pecado é errar o alvo. Então a interpretação que eu posso ter, não, é só uma questão de treinar bastante que um dia eu vou acertar, eu vou acertar esse alvo. Então, assim, às vezes a gente pode criar uma visão também individualizada, humanista disso, perdendo de vista isso que você está trazendo de João 15, assim, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Essas são palavras de Jesus. Eu até acho que nós podemos fazer muitas coisas sem Ele. A pergunta é o que nós fazemos e aonde isso vai nos levar, né? Então eu posso fazer muitas coisas no meu casamento sem Ele, eu posso fazer muitas coisas na minha empresa sem Ele. A pergunta é para onde que isso vai me levar, hein? Percebo que você está falando aí justamente quando a gente começa a entrar nos caminhos em que a gente se esquece do Deus Criador. É lá o que a gente viu em Deuteronômio 8. Você começar a confiar na sua própria força. Você confiar na sua própria habilidade. Né? Porque você começa a fazer sem Ele. Sem Ele. É um ponto interessante, porque vai conectar bem com Deuteronômio 8, né, que a gente abordou ontem, né? Então, saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Ou seja, essa dimensão de que, a partir do momento que o povo entra na terra prometida, o cuidado é de não olhar para a sua prosperidade, para os ganhos das suas mãos e perceber, não, eu fiz isso tudo sem Ele, sem a participação dele. Então, isso é um risco que assim a gente enfrenta, seja o profissional liberal, seja o professor universitário, seja o estudante universitário, seja o pastor da igreja, assim, o risco de olhar para os feitos das suas mãos e perceber assim, não, no discurso pode ter, foi Deus, né? Assim, mas no coração é eu que conquistei, é eu que criei aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque assim, eu imagino que algumas pessoas que têm ouvido e refletido sobre a nossa série, diante da última temática, pode emergir uma dúvida. Como eu posso discernir que o sofrimento na minha vida é derivado da disciplina de Deus? Assim, o que torna a minha dor e o meu sofrimento claramente vinculado à disciplina de Deus? Vocês poderiam me ajudar nesse discernimento? Como que eu posso compreender isso? Essa pergunta é de milhão, né? Mas eu acho que, assim, pensando aqui, eu entendo que talvez uma armadilha que nós podemos cair é tentar julgar o sofrimento na vida das pessoas. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Acho que é importante cada um também se autoexaminar nesse sentido e observar a sua própria vida, a sua própria jornada, né? Acho que a pessoa que teme a Deus, a pessoa que é um cristão, que conhece a Escritura, que caminha com uma comunidade, que tem conhecimento bíblico, ela, em alguma medida, ela vai
perceber, poxa, acho que eu errei nisso, acho que Deus está fazendo isso comigo porque eu não estou cumprindo com as disciplinas espirituais, estou falhando no meu papel de marido, de esposa. Eu acho que isso é algo que é importante cada um orar, colocar-se diante de Deus e perguntar a Deus, fiz algo, acho que meio que igual o Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, né? Davi pedindo para Deus testá-lo, né? Ousado. Mas acho que é importante a pessoa refletir. Eu já tive, assim, conversas com pessoas que chegavam e diziam, eu acho que Deus está me disciplinando. E conversando, por que você acha? Porque isso está acontecendo na minha vida e acho que Deus está me punindo. Tá, se ele está te punindo é porque você reconhece que em alguma medida você se afastou dele, você errou, você reconhece isso, você percebe isso na sua vida, em alguma área? Não percebo. Tá, então pense mais, reflita mais. E não havia nada na vida dela. Tipo, não, eu estou tentando ser sincero, estou buscando mesmo a Deus, mas acho que em alguma medida ele está me disciplinando. E a minha, assim, conclusão junto com a pessoa foi, isso não é uma disciplina de Deus. Isso é o sofrimento comum a todos os homens. Não é uma questão de Deus estar te punindo. Talvez para você chegar a essa conclusão, você teria que, na condição de alguém que é filho de Deus, portador do Espírito Santo, que conhece um pouco as Escrituras, refletir e ver, em alguma medida, eu estou errando. Eu reconheço que estou errando. Eu reconheço que no meu caminho, eu estou preferindo a lavagem dos porcos do que a comida na mesa do Pai. Então, se não há esse reconhecimento de um erro, em alguma medida, provavelmente não seja uma disciplina. Então, eu acho que talvez um primeiro modo de se concluir, estou sendo disciplinado por Deus, é fazendo um exame sincero, pedindo para que Deus te revele e te mostre se em alguma medida você abandonou algum princípio dele, se você está caindo em alguma daquelas armadilhas, né? Estou achando que estou conquistando no meu braço, estou idolatrando algo, né? Acho que talvez seja um começo. Talvez uma coisa que a gente tenha que discernir, né? A disciplina de Deus, ela não é decorrente de um mero pecado cometido, né? Então, hoje cedo, quando eu estava saindo de casa, eu tropecei na cadeira da cozinha, o meu dedinho doeu e eu soltei um palavrão. Aí eu peguei o carro e quando eu estava no trânsito, alguém bateu no meu carro e eu digo, tá vendo, Deus está me disciplinando porque eu falei um palavrão. Né? Uma relação de causa e efeito. Assim. É como se Deus tivesse tempo para ficar assim, microgerenciando a nossa vida, né? Assim, não é isso. Eu acho que a gente está falando de uma coisa mais processual, né? Eu fiz opções pecaminosas e eu estou insistindo nisso. Eu fiz opções erradas e eu estou insistindo nisso. E eu estou me negando a repensar nisso. Aí, fruto de um processo, vem um momento de dor. Para mim, esse momento de dor é como assim o celular da gente. Antigamente eu falava o despertador. Quando o celular toca 4 horas da manhã no inverno e você acorda e você ganha noção da realidade, né? Então acho que a gente não está falando de um mero ato de pecado que em seguida Deus vem e dá um tapa na mão da gente, ou vem e puxa a orelha da gente. A gente está falando de um processo complicado. Até quando nós olhamos assim alguns textos, né, da Escritura, toda vez que nós vemos pessoas sendo, assim, em alguma medida, ou Deus anunciando a disciplina dele, geralmente está relacionada à obstinação, né? A pessoa está obstinada em algum estilo de vida, em alguma prática, ela já passou por aqueles outros 2 níveis, né, que você falou, foi advertida, em alguma medida tentaram corrigi-la e ajudá-la e ela não quis. Lembra que agora, enquanto você falava, de 1 Coríntios 5, né, o rapaz que deveria ser entregue a Satanás. Então, há uma construção ali. O próprio texto de Romanos, capítulo 1, né, que fala que poxa, Deus enviou, Deus falou, Deus se comunicou, mas as pessoas decidiram não ouvi-lo, as pessoas se negaram a ouvi-lo,
E aí o fim então sigam o seu caminho. Deus os entregou às suas próprias paixões, né? Então sempre há um quê de obstinação. Não é realmente um pecado que eu cometi agora, pensando mal de alguém. Não, Deus vai pesar a mão sobre a minha vida, né? Não é um estilo de vida, eu entendo que é um comportamento, é uma jornada que eu estou trilhando há um tempo, onde eu estou cada vez mais longe de Deus, parando de ouvi-lo, parando de temer, parando de reverenciá-lo, às vezes até frequentando mesmo a comunidade, mas ouvindo aquilo, tipo, isso não é para mim, o coração vai endurecendo. Então é um processo mesmo que culmina nesse tratamento de Deus. Eu acho que é um exercício de discernimento para a gente não ter respostas claras assim do A ou B, né? Ou é 8 ou 80, que foi o erro dos amigos de Jó, né? Então, os amigos de Jó, a rigor, aqui falando em generalizações, eles falaram as coisas certas. Eles eram bem ortodoxos teologicamente, mas eles falaram na hora errada, falaram de forma errada, ou tiveram interpretações erradas do sofrimento de Jó. Então, ninguém está se referindo a isso. Agora, é um exercício de discernimento, né? Eu lembro de uma situação onde uma família teve um rombo financeiro muito grande. E a pergunta é, por que Deus? Por que você permitiu isso? Aí um pouco analisando com a família, entendendo, né, um dos cônjuges fez investimento sem o conhecimento do cônjuge ou da família, né? E aquele rombo acontece. Então Deus, por que não interpretar no sentido de que Deus permitiu com que essa situação acontecesse justamente para despertar a família, para entender ou criar algum movimento na família de diálogo, de comunicação, de crescimento, que existem situações que eu preciso compartilhar com a minha esposa. É só um exemplo, um detalhe, né, de que eu creio que existem situações onde que é Deus falando. Existem coisas na minha vida que eu entendo não é Deus falando comigo mesmo a respeito disso. Existem situações que a gente, no dialogar da clínica pastoral, a gente ajuda as pessoas nesse processo. Ou como o Paulo falou, não, essa é uma situação de que Deus está te forjando, né? Não quero entrar muito no outro tema, mas assim, é um processo onde Deus está te lapidando, né? Não necessariamente uma disciplina, mas o sofrimento também como parte desse processo do forjar de Deus. Então, é um exercício O André está dando spoiler aqui, eu vou interrompê-lo, porque essa temática de Deus, o sofrimento como uma forma de Deus nos forjar, nos lapidar, vai ser o nosso tema da próxima reflexão. Então você não pode perder, tá bom? Agora, eu acho que um outro erro clássico quando a gente fala ou pensa sobre disciplina eu lembro de um livro que eu li ainda na minha juventude, pouco tempo atrás, de um indivíduo que ele cometeu um crime violento e seguido de homicídio. E esse sujeito foi preso e foi condenado à morte. Mas na prisão, ele conheceu a Jesus como Salvador e Redentor da vida dele. Ele se rendeu a Jesus. Ele se arrependia do que ele havia do pecado, do erro que ele cometeu. Ele foi perdoado por Deus. Mas mesmo assim, ele escreve esse livro, caminhando no corredor da morte. Né? Então, talvez trazendo essa analogia para mais perto, esse indivíduo que você citou, ele comete erros ao não administrar bem os recursos financeiros. Ele começou a apostar nos sites de aposta, que essa é uma outra coisa que a gente precisa alertar o pessoal. E de repente, isso fez a vida econômica da família colapsar. Ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus, ele foi perdoado. Mas existe uma dívida junto ao banco e de empresas que ele precisa pagar. E aí ele está passando por aquela dificuldade, a pessoa pode, na primeira analogia que eu fiz, aquele cara no corredor da morte, aquilo é disciplina de Deus? Ou o sujeito endividado e tendo que se sacrificar para pagar uma dívida, aquilo é disciplina de Deus? Falei, nos dois casos,
o sujeito reconheceu o erro, ele pediu perdão, Deus o perdoou, mas ele está vivendo consequências de decisões anteriores. Ou seja, esse tema da disciplina é muito delicado, né? A gente não, esses dois exemplos que eu dei, não sei se vocês concordam comigo, nós não estamos falando de disciplina de Deus. Nós estamos falando, talvez, do tema anterior. Exato. Sofremos por decisões equivocadas. Nesses dois casos, Deus já houve confissão do pecado, reconhecimento, Deus perdoou. Mas as coisas são muito, a linha é muito tênue, né? As consequências que tem disso, né? Então, assim, uma coisa é Deus olhar para nós, perdão dos pecados, mas as consequências da dívida, ou num casamento, por exemplo, onde há traição ou há alguma dificuldade, pode existir o perdão, mas o processo de reconexão, né, isso é uma construção que a gente precisa ter em mente, né? Mas é verdade, tem a ver talvez com a dimensão das decisões equivocadas, né? Mas em muitos momentos também envolve questão de disciplina, mas eu sempre bato na tecla do discernimento, assim, né? É o discernimento que nos ajuda a entender uma dimensão ou outra para não cair no erro dos amigos de Jó, né? Eu acho que até o propósito da disciplina, né? O propósito da disciplina é levar ao arrependimento, é conduzir a pessoa ao reconhecimento. Então, se uma pessoa com uma situação igual a essa, ela reconhece que ela errou, ela reconhece que ela, né, onerou a família ou cometeu um crime, se arrependeu, a disciplina se cumpriu ali, chegou ao fim, porque chegou ao propósito, ele se arrependeu. Agora ele está colhendo consequências de decisões equivocadas, né? Como você falou, uma colcha de retalhos muito maior do que isso ou aquilo, né? Como o André colocou. Então, acho que é importante lembrar o propósito da disciplina. O propósito é conduzir a pessoa ao arrependimento, ou como diz lá em Hebreus, à santidade. Então ela chegou nesse nível, ela se arrependeu, ela se tornou participante da santidade de Deus, se arrependendo do seu erro, a disciplina de Deus já surtiu efeito. Agora é crescer, agora é colher resultados e consequências das suas decisões erradas, né? Por isso que, mais uma vez, tenho ficado muito feliz em ouvi-los aqui, a construção da série, assim, muito bem desenhada. E ontem nós falamos sobre Deuteronômio 8, o povo hebreu entra ali no território de Canaã e vai passar séculos ali, mas depois vai ser, no caso, as tribos do norte vão ser tomadas pela Síria e as tribos do sul, Judá, vão ser levadas ao cativeiro babilônico, que é uma disciplina de Deus. Porque eles justamente não ouviram o que Moisés disse em Deuteronômio. Né? E assim isso me revela como a disciplina de Deus, ela tem lugar depois de muita paciência da parte de Deus. Né? Deus não é esse pai descontrolado e colérico que, assim, eu lembro que quando meu pai me disciplinava, o que mais me doía às vezes não era ser disciplinado, era ser disciplinado na frente dos outros, ou seja, na hora errada. Parece que Deus é um pai seguro, ele não tem pressa, ele lida com paciência. Eu acho que também é uma boa dica para nós pais de como nós devemos lidar com os nossos filhos, né? Mas daí Deuteronômio 8, Moisés vai fazer os alertas referentes às armadilhas do coração, né? Como atuais são essas armadilhas? São as mesmas ainda hoje, de séculos e séculos atrás, do tempo de Moisés? Como que vocês leram e ouviram acerca dessas armadilhas do coração? Você estava falando em primeiro lugar, do exílio babilônico, né? E eu estava lendo essa manhã no meu devocional Esdras, quando é o retorno já dos exilados, a reconstrução do templo, e ali em Esdras 3 é falado que
o canto de alegria se misturava com o choro de emoção das pessoas, né? Então, assim, era como se fosse o marco do fim daquela disciplina, né? Eu acho que, assim, aquela sensação de alívio e alegria que Deus está recomeçando a história. Então, a disciplina parece que ela tem esse papel. É Deus reconectando e reconstruindo também a nossa história, né? Nessa visão de amor e cuidado. Agora, quando eu olho para essas armadilhas que elaboramos ontem, né? Da armadilha da prosperidade, me fugiu a segunda, da ingratidão e da idolatria cultural, né? Assim, para mim me chamou muito a atenção no primeiro momento a dimensão da prosperidade, né? E eu fiz uma conexão muito rápida assim com a dimensão de Campinas, né? Porque nós moramos aqui em Campinas. E quando eu chego em Campinas, logo de cara eu escuto que é uma cidade muito próspera para o padrão brasileiro, um centro tecnológico, universidades, etc. Então, assim, no convívio com pessoas aqui, você percebe claramente de que isso é uma armadilha real. Isso é uma armadilha real do nosso contexto, né? E de você entender, assim, que isso para mim está muito em voga, de você perceber que as obras das minhas mãos, aquilo que eu construí, a casa nova que eu tenho no condomínio tal, né? O cargo na empresa, esse risco que nós temos de olhar como obra das minhas mãos, né, e colocar Deus assim como nos bastidores do momento, assim, não como aquele que é o herói do enredo, aquele que me conduziu, que me deu dons. Então, para mim, esse tema, essa armadilha da prosperidade, para mim, é a que está mais em voga. Assim, para mim, ela, claro, as outras têm o seu local, né? Elas se complementam, daria para dizer, né? Até porque a da idolatria é como se fosse a raiz, né? A gente chamou, é a raiz delas, né? Mas assim, em termos de tema, essa da armadilha da prosperidade, para mim, me chamou muito a atenção. Assim. E aí, eu acho que, mais uma vez, nós conseguimos enxergar como a Bíblia atual, né? Apesar de ser antiga, mas ela lida com o nosso coração. Os tempos mudam, as possibilidades mudam, mas o coração continua o mesmo, né? Projetado por Deus desse jeito e corrompido, todos a uma, né? Então, eu vejo que sim, eu creio que as mesmas armadilhas continuam nos cercando e tentando nos seduzir ainda hoje. Concordo com o André, né? Acho que essa armadilha da abundância ou provisão, né? Ela realmente é algo que atrai o nosso coração, na cultura em que nós estamos inseridos. Mas eu acho que a questão também da armadilha da ingratidão, ela é muito silenciosa, né? E às vezes nós não percebemos, né? A questão da abundância é muito nítida, a questão da idolatria é muito nítida, mas a questão da ingratidão, ela é algo que está entre eu e Deus mesmo, né? Às vezes as pessoas conseguem ver, poxa, ele realmente está entregue ao trabalho, ele ama o dinheiro, é isso que ele quer, ele ama a saúde física, ele está idolatrando o corpo, Agora, a ingratidão, tipo, eu consegui, não é ignorar que Deus me abençoou, Deus me deu saúde, isso é muito sujo, porque é muito silencioso, né? E é muito fácil nós deixarmos nosso coração e até dos nossos filhos, né, serem levados por isso, né? Então, eu acho que a armadilha da ingratidão, ela se confunde com o orgulho, né? Como um pecado capital, a soberba, e talvez o grande perigo dessa armadilha é que a pessoa que é grata a Deus pelo que ele fez, ela faz. Por exemplo, ela está numa comunidade cristã, ela serve numa comunidade cristã com a consciência, eu faço o que eu faço porque eu sou grato a Deus pelo que ele fez comigo. Mas quando a pessoa é tomada pelo orgulho, ela pode estar na mesma comunidade cristã e ela faz o que ela faz porque Deus precisa dela. Estou quebrando um galho aqui. Deus precisa que eu toque no cultinho dele no próximo domingo. Deus precisa que eu dê uma canja cantando uma musiquinha no pobre cultinho dele. Deus precisa de uma pessoa habilidosa como eu com a gestão para botar ordem no caixa financeiro da igreja. Ou seja, tudo isso é fruto da ingratidão. A ingratidão nos move a um orgulho de que nós somos as pessoas que Deus precisa. Né?
Isso é bem perigoso, né? E até nesse final de semana coincidiu na nossa comunidade com a recepção de novos membros por transferência, né? Em um dos encontros, você inclusive mencionou, Ricardo, assim, que a gente faz com que as coisas sejam difíceis, né? Para a pessoa chegar por transferência, porque nós queremos que a pessoa ela contribua, some na missão de Deus, né? Através da comunidade, assim, e nas conversas pastorais não são poucas as pessoas que não entendem isso. Elas não, mas eu sou da igreja A ou B desde pequeno. Em determinado momento eu vim para a chácara e como assim? Eu preciso passar por um curso ou por algumas aulas. Assim, não conseguem entender essa linguagem, mas no fundo o que eu percebo assim, né, é justamente essa dimensão do orgulho, essa dimensão da ingratidão, e que, claro, às vezes a pessoa não percebe isso porque é silenciosa, né? É algo silencioso e ela precisa ser orientada, né? Mas quando a pessoa entende, né? Quando a pessoa percebe assim que estar servindo no ministério não é meramente uma questão de quebrar um galho para a comunidade, de você entender a contribuição financeira como um processo também de formação espiritual, de estar num grupo pequeno como está sendo cuidada, um princípio de cuidado e aprofundamento na fé, da comunhão na igreja. Então, assim, não é uma listinha de critério como um fim em si mesmo, mas uma forma de somar na missão de Deus. Quando a pessoa entende isso é bonito de ver. Isso é muito bonito de ver, né? Mas muitas vezes existe essa dimensão do orgulho que é silencioso. É silencioso. Mas talvez isso seja decorrente em muitas comunidades cristãs pela ausência da pregação do próprio evangelho. Exato. Porque às vezes em muitas comunidades cristãs, eu cresci numa comunidade que nós tínhamos, por ocasião do aniversário da igreja, uma conferência evangelística. Então, quando tinha conferência evangelística, a gente ouvia o evangelho sendo pregado para os outros. O nosso papel era... eu costumava brincar que era uma arapuca, né? Assim, a gente convidava os amigos e parentes para ouvir o conjunto coral, mas na verdade a gente ficava esperando o pregador descer o porrete na testa deles, né? Deixar eles atordoados, fazer o apelo. Então, a gente ouvia o evangelho para os outros. Exato. E eu diria que muitas pessoas têm ainda essa ideia de que a gente não precisa ouvir o evangelho outra vez. E o evangelho nos humilha. O evangelho nos lembra que nós somos o que somos pelo que Deus fez na cruz e não pelo que nós fazemos. Por maior que seja a nossa habilidade, por maior que seja a nossa condição financeira, nós só fomos reconciliados com Deus porque Ele se reconciliou conosco. Então, esquecer-se do evangelho ou não ouvir o evangelho talvez nos conduza a essa atitude de arrogância e de ingratidão na relação com a própria caminhada cristã. Né? Mas me diz uma coisa, a primeira armadilha do coração, que foi alvo do alerta de Moisés, para que o povo estivesse atento, senão viria a disciplina de Deus, porque Ele nos ama, tem a ver com a prosperidade, com a abundância, como o André mencionou. Por favor, me ajuda aí numa coisa. O que eu posso fazer? Quais são as práticas espirituais que protegem o meu coração contra a armadilha da prosperidade? Quais são as práticas espirituais que me mantêm distante da armadilha da prosperidade? Começa? Vamos lá, eu acho que de alguma forma nós até apontamos sobre isso na mensagem de ontem, em relação àquele triângulo das práticas espirituais versus liturgias culturais, né?
Então, as práticas espirituais, ao meu ver, elas são muito, muito evidentes, né? A gente, né, hora e meia também ensina e aborda sobre isso, que tem a ver com o próprio convívio na comunidade, a própria leitura da palavra, a mansidão, né? De entender também o conceito de vocação. Eu acho que essa questão da vocação, isso não pode virar um chavão na nosso linguajar, na nossa discussão, mas de entender que na vocação é Deus agindo na minha vida, eu estou servindo o reino de Deus no local de trabalho onde eu estou, né? Porque senão eu entendo o meu trabalho, o meu labor meramente como uma forma de ganhar dinheiro, meramente como um fim em si mesmo. Isso é muito difícil. Até recentemente eu ouvi de uma pessoa que ela estava falando assim, eu estou servindo no mundo secular, mas meu sonho é estar servindo no reino de Deus. Não entendi nada. Você pode explicar para mim novamente o que está querendo dizer? Porque assim, essa distinção do secular, o profano, o sagrado, mas ali ela está servindo ao reino de Deus também, né? E eu acho que a armadilha da prosperidade talvez seja o final da linha para algo basilar, de entender que a minha vocação, ela não é o meu trabalho, a minha renda, ela é meramente um fim em si mesma. Ela tão somente visa adquirir um lucro, construir finanças e assim por diante. Mas a partir do momento que eu entendo o princípio da vocação, eu acho que é sim uma forma de eu revisitar essa forma de entender a prosperidade, né? De entender que isso é bênção de Deus, é graça de Deus e assim por diante. E claro, o cuidado do coração, né? Porque já diria Jeremias, assim, o coração é enganoso. Mas eu queria insistir com vocês. Eu quero práticas espirituais que protejam o meu coração. Uhum. Eu acho que talvez em relação a essa questão da armadilha da abundância, a principal prática seja a prática da contribuição, do ofertar, do dar, né? De acordo com, eu entendo, os princípios do Novo Testamento ali em Coríntios, né? Quando a Escritura nos norteia que a contribuição não deve ser algo pesado, né? Não com pesar, mas com alegria. Então, trabalhando o coração, como o André falou, né? Os princípios que são ampliados para a contribuição financeira no Novo Testamento, eles mostram que a contribuição ela precisa ser regular, ela precisa ser feita debaixo de oração, não por imposição, não por constrangimento, estou usando os termos que estão ali, né? Não por constrangimento, mas por gratidão, porque Deus ama aquele que contribui com alegria, né? Então, acho que até mesmo a pessoa que contribui regularmente, ela corre o risco de contribuir, às vezes, com o coração cheio de ingratidão. Eu estou contribuindo, mas só para cumprir minha obrigação, só porque é um peso, ou por medo de que Deus me discipline se eu não fizer. E a contribuição, eu entendo que ela é um meio de Deus lapidar o nosso coração, tratar o nosso coração, que é apaixonado pelos tesouros desta terra. E o Novo Testamento ele nos desafia a isso, a fazer com alegria, com gratidão, sem medo de Deus punir, mas realmente com reconhecimento de que Deus tem cuidado de você, né? Se cabe aqui um testemunho, eu acho que vocês sabem, algumas pessoas que nos acompanham sabem, que eu atuo como missionário em uma organização evangélica. E eu já havia sido convidado para atuar nessa organização algumas vezes. Mas por ser uma organização para-eclesiástica, evangélica, eles não contribuem com nada no meu sustento, assim, né, na minha renda. E eu me lembro que uma das vezes que eu fui convidado, uma das últimas vezes que eu fui convidado, eles disseram, mas olha, nós precisamos de você, você seria a resposta para as nossas orações, mas mais uma vez, nós não podemos oferecer nada para você. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone e falei, Amanda, eles são muito cara de pau. Eles estão me chamando para trabalhar de graça. Como que eu vou sustentar a minha família? E aí quando eu disse essa frase em voz alta, isso pesou no meu coração, sabe? Porque eu falei, poxa, mas eu estou no ministério hoje, não sou eu quem sustenta a minha família. Se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse em uma empresa, assim, trabalhando fora do contexto eclesiástico, não seria eu quem estaria sustentando a minha família, mas é Deus quem está provendo. E ali eu falei, poxa, Senhor, deixa eu orar por isso, pelo menos para saber se o Senhor me quer realmente nesse projeto, né? E ali Deus começou a tratar o meu coração e eu vi o quanto eu
apesar de estar ensinando algo para a comunidade, estava com o meu coração caindo nessa armadilha mesmo da abundância, achando que eu estava provendo para minha casa, que era o meu trabalho quem estava sustentando o meu lar, e que se eu não trabalhasse naquela igreja, daquele modo, eu não sustentaria a minha família. Então, decidi, né, como família, decidimos dar esse passo de fé e começar, né, a atuar no ministério para-eclesiástico muito como uma compreensão do meu coração. E o quanto eu percebi, eu acho que sou eu quem estou sustentando a minha casa, né? Então, Deus me perdoe, eu vou orar por isso. E ali tudo começou. Foi assim, inclusive, que eu vim parar na chácara também. Eu achei interessante, Paulo, que você descrevendo aí, eu não sei se você percebeu, mas você lançou luz para mim para compreender que a contribuição financeira é uma prática espiritual que me auxilia ou protege o meu coração das 3 armadilhas. Quando eu contribuo financeiramente, eu protejo o meu coração da armadilha da prosperidade. Quando eu contribuo financeiramente, eu estou demonstrando minha gratidão a Deus e eu estou protegendo o meu coração contra a armadilha da ingratidão. E quando eu contribuo financeiramente, eu estou dando dinheiro. E dinheiro é um ídolo da cultura. E eu estou protegendo meu coração contra um dos ídolos da cultura. Então, eu confesso que mesmo tendo sido um dos preletores desse final de semana, eu não tinha percebido assim que a contribuição financeira é uma prática espiritual. Estou enfatizando isso para distinguir de tudo que é feito de maneira abusiva em algumas comunidades cristãs, né? Mas a verdadeira contribuição financeira é uma prática espiritual que nos protege dessas 3 armadilhas. A da prosperidade, a da ingratidão e a de um dos ídolos da cultura. Sim, e tem a ver também com essa questão de que muitas pessoas ou famílias talvez vieram de contextos assim, né, de muita humildade, de simplicidade, e a partir do momento que a vida proporcionou, Deus abriu portas, que houvesse um crescimento financeiro, aí surge justamente aquele sentimento, não, isso eu conquistei, né? Então a generosidade, ela é quase que uma contracultura na vida dela, de entender que, claro, a generosidade financeira é uma dimensão, existem outras dinâmicas também de generosidade, a campanha do agasalho também é uma forma de generosidade, como a diaconia está fazendo, né? Mas é um ídolo, mas é um ídolo. O dinheiro é um ídolo, né? Não apenas nos tempos bíblicos, mas também... Muito forte nos dias atuais. Muito forte nos dias atuais. E, infelizmente, nós temos esses casos no meio evangélico de usos e abusos, onde a gente fala sobre isso com muito cuidado, né? Com muito cuidado para não ser confundido dentro dessa dinâmica. Mas a generosidade é sim, a contribuição é também uma forma de eu exercer o meu coração e entender que o dinheiro, ele é um bom servo, mas não pode ser meu senhor. A partir do momento que é meu senhor, aí as coisas ficam difíceis, né? E ainda nesse tema que nós entramos, relacionado ao dinheiro, e dizendo como a contribuição financeira acaba sendo um antídoto para as 3 armadilhas que nós trabalhamos em Deuteronômio 8, é interessante como algumas dessas igrejas que exploram tanto e fazem mau uso e abusam das pessoas quando a temática é contribuição financeira, o poder de atração dessas igrejas é justamente prometer prosperidade. Exato, uma narrativa. Que é uma armadilha do coração. Você se sustenta por narrativas, então você precisa de uma narrativa para justamente crescer aquilo que é o teu desejo, que é o crescimento financeiro. Mas isso é um castelo de cartas, né? Hora e meia surge um escândalo, como recentemente,
né, em uma denominação, sempre há escândalos, porque há muito poder relacionado a isso, né? Então, até essa manhã no bastidor a gente estava falando do Pondé, né? Que eu estava ouvindo uma entrevista dele na CBN que quando ele era mais novo ele tinha um sonho de se tornar padre, ele estava estudando, né? Aí tinha uma missa, alguma pregação que ele estava fazendo para 5.000 pessoas. E ali ele percebeu que esse negócio de poder era bom. Acho que é o Portela, né? O Portela, Cortella, perdão, é o Cortella. Cortella. Eu falei Pondé, né? Não, é o Cortella, perdão, é o Cortella. Mário Sérgio Cortella, correto? E ele falou que estava gostando desse negócio de poder, né? Então, assim, ele pedia para as pessoas se levantar, elas se levantavam. Pediu para sentar, virar para a direita, elas viravam. Ou seja, e ali ele percebeu, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Porque esse negócio de poder, isso está tomando o meu coração. Então, assim, esse perfil de pessoas que a gente está falando é que não olharam para dentro de si e não perceberam, o poder não é para mim. Não, mas elas se alimentaram no poder e o dinheiro é só um instrumento para exercer esse poder sobre as pessoas. E práticas espirituais que protejam o meu coração contra as armadilhas dos ídolos culturais. Quais são as práticas espirituais que protegem o meu coração dos ídolos da nossa cultura? Pensando num casamento, né, na minha realidade, e no ídolo, por exemplo, que nós tratamos há pouco tempo atrás da sexualidade, eu acho que a prática sexual entre o casal é também uma disciplina espiritual que pode me proteger. Gostei dessa disciplina espiritual. Fala mais sobre isso e, por favor, sexólogo. Não, mas assim, eu acho que Deus sempre tem uma resposta. Eu acho que esse podcast vai atingir o pico de audiência no final dele. Eu acho que nós não encaramos os princípios de Deus como uma questão de disciplina espiritual. Nós temos a tendência de limitar a disciplina espiritual, a oração, a leitura da Bíblia e a frequentar um culto, né? Que também são importantes. Exatamente. Mas às vezes nós não enxergamos que outras questões também existem para outras situações que Deus propõe, também existem para proteger o nosso coração, para proteger a nossa mente, né? Então, é óbvio que a leitura constante da Escritura, a oração regular, o congregar, o estar junto com a comunidade, isso é importante. Mas pensando num ídolo da nossa geração, eu acho que a idolatria sexual, né? O sexo é um ídolo. Então eu entendo que, além da contribuição para tratar a questão do dinheiro, eu acho que um tratamento correto em relação ao meu casamento, ao modo como eu olho para a sexualidade dentro do meu casamento, esposas, não apenas como um fardo a se carregar, mas como uma prática espiritual também, maridos, né? A orar por isso, a conversar sobre isso, a buscar a Deus quanto a isso, para que o ídolo da sexualidade não tente o coração do marido, como o próprio Coríntios diz, né? Para que o diabo não tente. E não é só o marido que é tentado, nós sabemos que as mulheres também são tentadas nessa área. Então, acho que isso é uma questão, até os jovens também, né? A aprender sobre contentamento, sobre intimidade sexual nos limites de Deus, dentro do casamento, né? Então, tudo isso são meios de eu desenvolver e proteger o meu coração, acho que para lidar com os ídolos da atualidade, né? Acho que, então, se a gente... Eu gosto sempre de lembrar que no primeiro século era muito claro para todos que Afrodite era a deusa da sexualidade. E o culto a Afrodite, ou também no caso em Éfeso, Diana, tinha muito a relação com essa questão da sexualidade, né? E hoje a gente acha que esses deuses não estão presentes no nosso meio, mas estão. Então, pelo que eu ouvi você dizendo, um jovem que decide se guardar sexualmente por uma relação de aliança dentro do casamento, ele está exercitando o coração dele em devoção a Deus. Esse é um ato, essa é uma prática espiritual em devoção a Deus, que destrona deuses. Destrona deuses. Eu lembrei agora, o Ricardo Barbosa, quando esteve com a gente, ele fez essa afirmação
que para mim foi assim chocante. Ele falou que quando um jovem ele decide guardar-se para o casamento, ele está publicamente destronando Diana, Afrodite e tantos outros deuses da sexualidade. E essa questão, eu há 40 anos atuando como pastor, percebo que muitas vezes casamentos são destruídos e nós atribuímos a culpa quase que de imediato àquele que errou. Tendo uma relação sexual fora do casamento. Mas quando você olha para dentro do casamento, muitas vezes da outra parte houve descaso. Então é muito sério isso, e de fato a gente precisa perceber que uma das maneiras da gente lidar contra esse forte ídolo da nossa cultura é tendo uma sexualidade sadia, tendo uma sexualidade no lugar certo, na relação conjugal. Um espaço de segurança, né? A sexualidade no seu contexto certo. Eu sei que o André ficou empolgado com esse tema, mas a parte da sexualidade, André, qual outra prática espiritual que mantém meu coração distante dos ídolos da nossa cultura? Tomando um outro exemplo, contra o ídolo do individualismo, a prática do serviço, por exemplo. Porque o serviço é justamente olhar para o outro. Né? Deixar de olhar para mim mesmo para olhar no outro. Recentemente uma prática, um exercício, né, como pai que eu fiz com uma das minhas filhas, foi que ela percebeu que havia muitas pessoas, né, nos semáforos pedindo dinheiro. E daí ela teve essa ideia, vamos fazer um prato de comida para trazer para eles. Assim, mudou a realidade da cidade? Não mudou, mas para ela foi um exercício de serviço ao outro e amor ao próximo, né? Então, assim, exercícios ou atitudes ou movimentos que conduzem para que eu possa olhar para o outro, servir ao outro. Então, isso é um confronto ao individualismo que impera na nossa época, né? Então, às vezes, por isso que é muito difícil engajar pessoas no contexto comunitário, porque de alguma forma há um individualismo, né, que as pessoas querem ser alimentadas, elas querem um local para ser servidas, né, não para servir. Então isso é muito perigoso, isso é Talvez esse seja o grande perigo que a gente vive hoje em dia nesse modelo igreja-evento. Exato. Né? As pessoas vêm para o evento, por quê? Porque elas querem experimentar uma boa música, querem experimentar uma boa palavra, elas querem ser servidas, elas não querem servir. Então é um contraponto. Então o serviço, eu pensei até que você fosse, a hora que você começou a falar do individualismo, eu pensei que uma prática espiritual que mantém o nosso coração distante desse ídolo é a própria sujeição a outros. Exato. É eu ter mentores espirituais, eu não tomar decisões sem ouvir outros, principalmente aqueles que me dizem o que eu não quero ouvir. Né? Porque se submeter a quem concorda comigo é fácil. Agora, é uma prática espiritual você se submeter a outro quando você não concorda com o que o outro está colocando. E é uma maneira de manter o nosso coração longe desse ídolo da autonomia, da individualidade. Né? Legal. Uma última palavra sobre essa temática, a disciplina de Deus para com filhos e filhas. Queria pedir para o Paolo dar uma última palavra pessoal sobre esse tema, depois o André, e aí a gente se despede da turma. O que vocês teriam a dizer? Última palavra sobre esse tema, para que as pessoas reflitam e ponderem. Eu acho que um dos agentes de Deus nesse processo de disciplina é a própria comunidade, né? A igreja local. Nós vemos isso no Novo Testamento, né? A igreja como um instrumento de Deus para levar a disciplina àqueles que estão, de fato, deliberadamente decididos a abandonar a caminhada com Deus, os princípios de Deus.
Então eu entendo que é muito importante, nós também entendemos que se às vezes um irmão vem, um líder vem, algumas pessoas começam a me procurar, me cercando para tentar me ajudar a lidar com alguma situação, isso não é motivo de tristeza, né? Acho que é um cuidado que nós podemos tomar, porque eu vejo que nós tivemos já que lidar com disciplinas, né, na igreja. Aí muitas pessoas às vezes se sentem magoadas. Por que você está falando isso? Está pegando no meu pé. Não, a igreja é um agente de Deus para ajudar nesse processo de te trazer de volta, né, para o seio do relacionamento com Deus. Então, acho que é importante nós termos esse cuidado de, se alguém me procurou, se alguém tentou me corrigir, se alguém tentou me mentorear, como você colocou, né, me dar uma palavra que às vezes vai contra aquilo que eu quero, não é para o meu mal, que não seja, né? A comunidade ela existe para promover esse apoio mútuo e esse crescimento na caminhada com Deus. Então, acho que nós também precisamos olhar para os relacionamentos dentro de um pequeno grupo, de uma comunidade menor, ou mesmo da igreja como um todo, da comunidade como um todo, como um mecanismo de Deus para também disciplinar os seus filhos amados, né? E não como um alvo de tipo, poxa, estão pegando no meu pé. E até os adolescentes também, né? Ou crianças que muitas vezes olham para os pais que estão tentando trazê-los de volta para o caminho de Deus, para o caminho do temor, como, eles são chatos, estão pegando no meu pé, não me amam. Não, é justamente o contrário. É porque ama, é que está disposto assim, dispor para trazê-lo de volta, né, para corrigir. Então, acho que como grupo, como comunidade, nós precisamos estar atentos a isso. Se alguém me procurou em amor, com respeito, para falar, olha, cuidado com isso, estou preocupado com você, estou sentindo a sua falta, não é por pegação no pé ou porque me quer colocar cabresto em mim e me deixar preso na igreja. Não, é por amor, é porque entende que aquilo é bom para você e somos família, né? E família cuida um do outro. Legal. Muito bom. Eu acho assim que a construção que fica a partir dessa reflexão, né, o ponto é nós olharmos para nós mesmos e percebemos se aquela dor, se aquela situação que nós estamos vivenciando não é uma forma de Deus querer nos chamar para si. Até que ponto Deus não está utilizando essa situação para que a gente faça uma análise da nossa vida, do nosso coração e interprete, não, é Deus me chamando em situações de dor, né? Em amor, mas numa situação de dor. Eu acho que é essa a avaliação, né? Entender que a disciplina é um processo pedagógico, uma escola de Deus nas nossas vidas, né? Então Deus tem ali o seu ministério da educação, digamos, né? Que envolve e tem a ver também com a disciplina, mas dentro de uma perspectiva de cuidado, de amor, de um pai que nos ama. Eu acho que é essa mensagem que precisa ficar, uma disciplina em amor para com seus filhos e filhas, né? Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. E eu queria convidar todos vocês para no próximo final de semana, dias 20... Nossa, agora... Eles estão procurando os dias aqui. 22 e 23. 22 e 23 de junho. Nós vamos estar continuando a conversar sobre essa temática, Deus, por quê? E nós vamos abordar quando o sofrimento ele é um processo através do qual Deus está nos lapidando, Deus está nos forjando, Deus está nos convidando para um outro nível de maturidade na caminhada cristã. Homens do passado como Moisés, Davi, eles tiveram seu período de deserto, José teve momentos de sofrimento na prisão. O apóstolo Paulo também passou inúmeras vezes por situações assim. E nós vamos conversar sobre como Deus vai nos lapidando, vai nos amadurecendo, vai nos forjando em meio a momentos não agradáveis, momentos de adversidade e crise. Então, eu convido você para estar conosco no sábado às 18 horas, no Espaço Paineiras, ou no domingo às 9 horas no Espaço Barão, ou também no domingo às 9, às 11 ou 19 horas no Espaço Paineiras. E se você não é da região metropolitana de Campinas e não pode estar conosco presencialmente, acompanhe através do chácara.org. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo podcast.